Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 3, setembro, 1860. 9, primeira parte. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 26 de julho de 1860. Sessão geral. Reunião da Comissão. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 20 de julho. Comunicações diversas. Primeiro, relatório da senhorita P. sobre o poema do senhor de Porry, de Marsella. Enviou à sociedade intitulado Linda Legenda Gaulesa. A senhorita P. analisa o assunto da obra e reconhece pensamentos de grande elevação, muito bem expressos, mas, salvo as ideias cristãs, em geral nele nada vê, ou vê pouca coisa que tenha relação direta com o espiritismo. O autor lhe parece mais espiritualista que espírita. Nem por isso, diz ela, sua obra é menos notável e será lida com interesse pelos amantes da boa poesia. Segundo, carta do Sr. X com uma análise sucinta da doutrina do Sr. Rigolot, de Saint-Étienne. Conforme tal doutrina, o mundo espírita não existe. Depois da morte do corpo, os espíritos são imediatamente reunidos a Deus. Somente 3 espíritos podem comunicar-se por via mediúnica. Jesus, diretor e protetor de nosso globo. Maria, sua mãe. E Sócrates. Todas as comunicações, qualquer que seja a natureza, emanam deles. São os únicos, diz, que a eles se manifestam. E quando lhes ditam coisas grosseiras, pensa que é para provar. Trava-se uma discussão a esse respeito assim resumida. A sociedade é unânime em declarar que a razão se recusa a admitir, posse o espírito do bem por excelência, o modelo das mais sublimes virtudes, ditar coisas más, havendo uma espécie de profanação, em supor que comunicações de torpezas revoltantes e até obscenidades, como se vê, algumas vezes, possam emanar de uma fonte tão pura. Por outro lado, admitir que todas as almas são imediatamente reunidas a Deus depois da morte é negar o castigo do culpado, porquanto não se poderia pensar que o seio de Deus, que nos ensinam a olhar como suprema recompensa, seja ao mesmo tempo um foco de dor para aquele que viveu mal. Se nessa fusão divina o espírito perde a individualidade, trata-se de uma variedade do panteísmo. Num e noutro caso, conforme essa doutrina, o culpado não tem nenhum motivo para deter-se no caminho do mal, sendo supérfluos os esforços para praticar o bem. É, pelo menos, o que ressalta dos princípios gerais que parecem formar a sua base. A sociedade não conhece bem o sistema do Sr. Rigolot, para julgar em seus detalhes. Ignora como se explica uma porção de fatos patentes. O das aparições, por exemplo, aqueles em que o espírito de um parente evocado prova materialmente sua identidade. Seria Jesus, então, que simularia tais personagens? Seria ainda quem, no fenômeno dos espíritos batedores, viria a bater o tambor ou as áreas ritmadas? Depois de ter representado o odioso papel de tentador, viria a servir de divertimento? Há incompatibilidade moral entre o trivial e o sublime, entre o bem absoluto e o mal absoluto. O Sr. Rigolot sempre se manteve isolado dos outros espíritas, o que é um erro. Para bem conhecer uma coisa, é preciso ver tudo, aprofundar tudo, comparar todas as opiniões, ouvir os prós e os contras, escutar todas as objeções e, finalmente, só aceitar o que a lógica mais severa pode admitir. É o que incessantemente recomendam os espíritos que nos dirigem,
e é por isso que a sociedade tomou o nome de Sociedade de Estudos, nome que implica a ideia de exame de pesquisas. É lícito pensar que o senhor Rigolot, caso tivesse seguido este passo, teria reconhecido em sua teoria todos pontos em notória contradição com os fatos. Seu afastamento dos outros espíritas não lhe permite ver senão comunicações de uma só natureza e, naturalmente, o impede de enxergar o que poderia esclarecê-lo sobre sua insuficiência para resolver todas as questões. É o que se constata na maior parte dos médiuns que se isolam, os quais se encontram na condição daqueles que, ouvindo apenas um sino, não ouvem senão um som. Tal é a impressão que a sociedade experimenta a respeito dessa doutrina, que lhe parece impotente para explicar a razão de todos os fatos. Terceira, menção a uma carta do Dr. Morrery com novos detalhes sobre a senhora Godin e a continuação de suas observações sobre as curas obtidas, e a uma outra do Dr. de Grand-Boulogne sobre o papel dos espíritos batedores. Tendo em vista sua extensão, a leitura foi adiada para a próxima sessão. Quarta, o Sr. Allan Kardec relata um fato interessante ocorrido em sua casa numa sessão particular. Nessa sessão estava presente o Sr. Rapace, excelente médium, pelo qual Adam Smith se havia espontaneamente comunicado num café de Londres, tendo sido evocado por meio de outro médium, a senhora Costel. Adam Smith respondeu simultaneamente em francês por essa senhora e em inglês pelo Sr. Rapace. Várias respostas eram de uma identidade perfeita e até mesmo a tradução literal uma da outra. Relato de várias manifestações físicas ocorridas com o Sr. B, presente à sessão. Entre outros fatos, o do transporte de uma rolha atirada num quarto e o de um frasco de água fluidificada que tinha tão forte odor de almíscar que impregnou todo o apartamento. Estudos. Primeiro, evocação do muçulmano Seyd Ben Moloka, falecido em Tunis, com 110 anos, cuja vida foi marcada por atos de beneficência e generosidade. Suas respostas revelam um espírito elevado, embora durante a vida não estivesse isento dos preconceitos de seita. 2 ditados espontâneos são obtidos. O primeiro pelo Sr. Didier Filho, sobre a consciência, assinalado por Lamennais. O segundo pela Sra. Lube, sobre conselhos diversos, assinado por Paul. Sexta-feira, 3 de agosto de 1860. Sessão particular. Reunião da comissão. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 27 de julho. Leitura de uma carta do Sr. Darcol, por meio da qual propõe à sociedade fazer uma subscrição para os cristãos da Síria. Fundamenta a proposta nos princípios de humanidade, de caridade e de tolerância, que são a própria essência do Espiritismo e devem guiar a sociedade. Examinando a proposta e fazendo justiça às boas intenções do Sr. D., a comissão pensa que a sociedade deve abster-se de qualquer manifestação estranha ao objetivo de seus estudos e que deve deixar cada membro livre para agir individualmente. A sociedade não enxerga nessa atitude nada que possa ser visto com maus olhos, muito ao contrário, mas, considerando-se a ausência da maior parte dos sócios em razão da temporada, adia o exame da proposta para a volta. Por sugestão do comitê, a sociedade resolve tirar férias no mês de setembro. Comunicações diversas. Primeira, carta do Dr. Morrery. Segunda, carta do Sr. Indermulli, membro da sociedade, falando da boa aceitação das ideias espíritas
encontrada entre gente da classe rural. A propósito, cita um opúsculo alemão intitulado Não há mais segredo sobre a eternidade, que se propõe enviar à sociedade. Terceira, carta do Dr. de Grand-Boulogne sobre as manifestações físicas como meio de convicção. Pensa ele que seria erro considerar todos os espíritos batedores pertencentes a uma ordem inferior, já que ele mesmo obteve por meio de batidas comunicações de ordem bastante elevada. O Sr. Allan Kardec responde que a tipologia é um meio de comunicação como qualquer outro, do qual podem servir-se os mais elevados espíritos, quando não dispõem de outro mais rápido. Nem todos os espíritos que se comunicam por batidas são espíritos batedores, e a maioria deles repudia tal qualificação, que só convém àqueles que chamamos batedores profissionais. Repugna ao bom senso acreditar que espíritos superiores venham passar o tempo divertindo uma reunião com demonstrações de habilidades. Quanto às manifestações físicas propriamente ditas, jamais contestou sua utilidade, mas persiste na opinião de que por si sós são impotentes para levar à convicção. Ainda mais, diz ele, quanto mais extraordinários os fatos, mais excitam a incredulidade. O que é necessário, antes de tudo, é compreender o princípio dos fenômenos. Para aquele que o conhece, eles nada têm de sobrenatural e vêm apoiar a teoria. O Sr. de Grand-Boulogne diz que a carta que acabam de ler é um pouco antiga, suas ideias se modificaram sensivelmente. Ele partilha inteiramente a opinião do Sr. Allan Kardec, tendo-lhe a experiência demonstrado quanto é útil compreender o princípio antes de ver. Assim, não admite em sua casa senão as pessoas que já se deram conta da teoria, evitando desse modo uma porção de questões ociosas e objeções. Reconhece ter feito mais prosélitos por esse sistema do que pela exibição de fatos que não são compreendidos. Estudos. Primeiro, evocação do Sr. James Coyle, alienado, morto com 106 anos no Hospital St. Patrick de Dublin, onde se encontrava desde o ano de 1802. A evocação oferece um interessante assunto para estudo sobre o estado do espírito na alienação mental. Segundo, apelo sem evocação especial aos espíritos que reclamaram assistência. 2 se manifestaram espontaneamente, a Grande François e o espírito de Castelnaudary, agradecendo aos que oraram por eles. Terceiro, um ditado espontâneo é obtido pelo Sr. D., assinado pela irmã Jeanne, uma das vítimas dos massacres da Síria. Sexta-feira, 10 de agosto, sessão geral. Reunião do comitê. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. O Sr. Allan Kardec anuncia que uma senhora, membro da sociedade, lhe confiou 10 francos para uma subscrição em benefício dos cristãos da Síria ou qualquer outra obra de caridade a qual julgue por bem aplicá-los. Comunicações diversas. Primeira, carta do Sr. Jobard de Bruxelas sob Tillorier, do qual foi amigo e que foi evocado a 15 de junho de 1860. Dá interessantes detalhes sobre sua descoberta, sua vida e seus hábitos, retificando várias asserções contidas na nota publicada a seu respeito no jornal Patrie. Entre outras particularidades, conta como a audição lhe foi restabelecida pelo magnetismo. Publicada adiante. Segunda, o Sr. B., ouvinte estrangeiro, narra diversos casos de manifestações físicas espontâneas ocorridas com um de seus amigos. Não podendo este comparecer à sessão, o próprio Sr. B.
relatará os fatos com mais detalhes posteriormente. Estudos. Primeiro, perguntas diversas e problemas morais dirigidos a São Luís a respeito da morte de Jean Louis-Hérole, condenado no lugar do filho em 1793, devotando-se a ele para salvar-lhe a vida. Segundo, evocação de Alfred de Marignat, que deu o senhor d'Arcol uma comunicação sobre a penúria assinada por Bossuet. Terceiro, evocação de Bossuet a respeito e várias outras perguntas. Termina com uma dissertação espontânea sobre o perigo das querelas religiosas. Quarto, evocação da irmã Jeanne, vítima dos massacres da Síria, que comparecera espontaneamente na última sessão e havia pedido para ser chamada novamente. Quinto, apelo a um dos espíritos sofredores que reclamam assistência. Um espírito novo se apresenta sob o nome de Fortuné Privat e dá detalhes sobre sua situação e as penas que sofre. Esta comunicação suscita inúmeras explicações interessantes sobre o estado dos espíritos infelizes. Sexto, ditado espontâneo sobre o nada da vida, assinado por Sophie Switney, recebido pela senhorita Ouette. Sexta-feira, 17 de agosto de 1860, sessão particular. Reunião da comissão. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 10 de agosto. Por sugestão da comissão e após a leitura da ata, a sociedade admite como sócio livre o senhor Jules R. de Bruxelas, domiciliado em Paris. Comunicações diversas. Primeira, numa carta da Condessa D. de Milão, dirigida ao Sr. Allan Kardec, encontrava-se a seguinte passagem. Ultimamente, folheando revistas velhas de Paris, encontrei uma história de um maravilhoso escritor, Charles Nodier, tendo por título Lídia ou a Ressurreição. Achei-me em plena revista espírita. É uma intuição de O Livro dos Espíritos, embora escrita em 1839. Nodier era um crente? Naquela época já se falava de espiritismo? Se pudesse, gostaria muito de evocá-lo. Era um coração puro e uma alma apaixonada. Evocai-o, por favor, vós que podeis tanto. Se encarnado, sua moral era tão suave e tão atraente, o que não será agora, quando seu espírito se acha completamente desprendido da matéria? Há muito tempo a sociedade deseja evocar Charles Nodier. Falo-á na presente sessão. Segunda, leitura de duas dissertações obtidas pelo senhor Dr. de Boulogne, assinadas por Zenon. A primeira sobre a dúvida suscitada quanto à identidade de Bossuet, na sessão anterior. A segunda sobre a reencarnação, cuja necessidade do espírito demonstra, do ponto de vista moral, a sua concordância com as ideias religiosas. Terceira, leitura de duas comunicações recebidas pela senhora Costel, assinadas por Georges. A primeira sobre o progresso dos espíritos, a segunda sobre o despertar do espírito. Quarta, leitura da evocação de Luís XIV, feita pela senhorita Ouette, e de um ditado espontâneo obtido pela mesma senhorita, sobre o proveito a tirar dos conselhos dos espíritos, assinado por Marie, espírito familiar. Estudos. Primeiro, recorda o senhor Ledoyen que há tempo São Luís tinha começado uma série de dissertações sobre os pecados capitais. Pergunta se ele gostaria de continuar esse trabalho. São Luís responde que o fará de boa vontade e que da próxima vez falará sobre a inveja,
pois a hora está muito avançada para fazê-lo naquela mesma noite. Segundo, perguntam a São Luís se na próxima sessão poderão chamar novamente a rainha de Oude, já evocada em janeiro de 1858, a fim de julgar dos progressos que ela poderia ter feito. Ele responde: seríeis inspirados pela caridade se a evocasseis e se lhe falasseis amigavelmente, ao mesmo tempo, instruindo-a um pouco, pois ainda está muito atrasada. Terceiro, evocação de Charles Nodier. Depois de ter respondido com extrema benevolência às perguntas que lhe foram feitas, promete começar um trabalho contínuo na próxima sessão. Quarto, ditado espontâneo obtido pelo Sr. Didier sobre a hipocrisia, assinada por Lemanès. Em seguida, o espírito responde a várias perguntas sobre a sua situação e o caráter que se reflete em suas comunicações. Sexta-feira, 24 de agosto de 1860, sessão geral. Reunião do comitê. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. O presidente procede à leitura da seguinte instrução, concernente a pessoas estranhas à sociedade, a fim de preveni-las contra as falsas ideias que poderiam formar a respeito dos objetivos de seus trabalhos. Julgamos dever lembrar às pessoas estranhas à sociedade que não estejam ao corrente dos nossos trabalhos, que não fazemos nenhuma experiência, e que elas se enganariam se pensassem encontrar aqui assuntos para distração. Ocupamo-nos seriamente de coisas muito sérias, mas pouco interessantes e pouco inteligíveis para quem quer que seja estranho à ciência espírita. Como a presença de tais pessoas seria inútil para elas mesmas e para nós, uma causa de perturbação, nós nos recusamos a admitir as que não possuem, ao menos, os seus primeiros elementos, e, sobretudo, as que a ela não sejam simpáticas. Antes de tudo, somos uma sociedade científica de estudos e não uma sociedade de ensino. Jamais convocamos o público porque sabemos, por experiência, que a convicção só se forma por uma longa série de observações e não pode ter assistido a algumas sessões que não apresentam nenhuma sequência metódica. Eis porque não fazemos demonstrações que devemos recomeçar cada vez paralisariam nossos trabalhos. Se apesar disso aqui se encontrassem pessoas que só fossem atraídas pela curiosidade ou que não partilhassem da nossa maneira de ver, nós lhe pediríamos se lembrassem de que não as convidamos e que esperamos de sua dignidade o respeito às nossas convicções como respeitamos as suas. Não pedimos de sua parte senão silêncio e recolhimento, sendo o recolhimento uma das mais expressas recomendações dos espíritos que desejam comunicar-se conosco. Exortamos insistentemente as pessoas presentes a que se abstenham de qualquer conversação particular. Decidiu a comissão que, embora haja uma quinta sexta-feira, no dia 31 deste mês, a de hoje, 24, será a última sessão antes das férias, e que a próxima será na primeira sexta-feira de outubro. A comissão tomou conhecimento de uma carta com pedido de admissão como sócio livre do Sr. B. de Paris, mas, tendo em vista que a sessão do dia é geral, o exame fica adiado para depois das férias. Comunicações diversas. Primeira, leitura da evocação particular feita pelo Sr. Julie Robe, de Père-Leroy, falecido ultimamente em Beirute. A evocação é notável pela elevação dos pensamentos do espírito, que em nada desmente o belo caráter
de que deu provas em vida e que é o de um verdadeiro cristão. Ele externa o desejo de ser evocado na sociedade. Segunda, leitura de um ditado espontâneo recebido pelo Sr. Darcol sobre os médiuns, assinado por Salles, obtida na última sessão. Essa comunicação não pôde ser lida, porque dela não se havia tomado conhecimento prévio, formalidade que o regulamento prescreve imperiosamente. Terceira, outro ditado espontâneo recebido pela senhora D.B., sobre a caridade moral, assinada pela irmã Rosália. Quarta, dois outros ditados espontâneos obtidos pela senhora Costel, um sobre as várias categorias de espíritos errantes e o outro sobre os castigos, assinados por Georges. Estas duas comunicações podem ser classificadas entre as mais notáveis pela sublimidade dos pensamentos, a verdade dos quadros e a eloquência do estilo serão publicadas, assim como as outras comunicações mais importantes. O presidente faz observar que a sociedade é necessariamente limitada pelo tempo, mas que tudo quanto os membros recebem em particular, desde que o queiram trazer, deve ser considerado como um complemento de seus trabalhos. Não deve considerar como dela fazendo parte apenas o que obtém em suas sessões, mas, igualmente, tudo quanto lhe vem de fora e pode servir para a sua instrução. Ela é o centro para onde convergem os estudos particulares para o bem de todos. Examina-os, comenta-os e aproveita, se for o caso. Para os médiuns, é um meio de controle que, esclarecendo-os quanto à natureza das comunicações que recebem, podem preservá-los de mais de um engano. Aliás, muitas vezes os espíritos preferem comunicar-se na intimidade, onde necessariamente há mais recolhimento que nas reuniões numerosas, pelos instrumentos de sua escolha, nos momentos que lhes convém e em circunstâncias que nem sempre nos é dado apreciar. Concentrando essas comunicações, cada um aproveita todas as vantagens que elas podem oferecer. Estudos. Primeiro, perguntas dirigidas a São Luís sobre o Espírito Georges. Quando vivo, ele era pintor e professor de desenho da pessoa que lhe serve de médium. Sua vida não oferece nenhuma particularidade relevante, a não ser que sempre foi bom e benevolente. Suas comunicações como espírito trazem um selo de tal superioridade que se desejou saber a posição por ele ocupada no mundo dos espíritos. São Luís responde: ele foi um espírito justo na terra. Toda sua grandeza consiste na bondade, na caridade e na fé em Deus que professava. Assim, hoje, encontra-se colocado entre os espíritos superiores. Segundo, evocação de Charles Nodier, pela senhora Ouette. Ele começa o trabalho prometido na última sessão. Terceiro, evocação do Père Leroy. Como deixará livre a escolha do médium, preferiu-se não utilizar aquele de que se serviu pela primeira vez, a fim de afastar qualquer influência e poder melhor julgar da identidade por suas respostas. Elas são em todos os pontos de acordo com os pensamentos antes expressos e dignos de um espírito elevado. Ele termina por conselhos da mais alta sabedoria, nos quais se revelam simultaneamente a humildade do cristão, a tolerância da caridade evangélica e a superioridade da inteligência. Quarto, evocação da Rainha Oude, já evocada em janeiro de 1858. Ver a Revista Espírita de março de 1858. Médio, Sr. Jules Robe. Nota-se nela uma leve disposição para progredir, mas o fundo de seu caráter sofreu pouca mudança. Observação.
Entre os assistentes achava-se uma senhora que durante muito tempo residiu na Índia e a conheceu pessoalmente. Diz que todas as respostas são perfeitamente conformes o seu caráter e que é impossível não reconhecer nelas uma prova de identidade. Quinto, 3 ditados espontâneos são obtidos. O primeiro pela senhorita Wet, sobre a inveja, assinado por São Luís. O segundo pelo senhor Didier, sobre o pecado original, assinado por Ronsard. E o terceiro pela senhorita Stephanie, assinado por Gustave Lenormand. Durante as últimas comunicações, a senhorita LJ, médium desenhista, recebeu 2 grupos assinados por Jules Romain. Em seguida, há alguns belos pensamentos escritos por um espírito que não os assina, outro espírito que se já manifestou pela senhorita LJ interfere na comunicação, fazendo quebrar os lápis e riscando traços que denotam sentimento de cólera. Ao mesmo tempo, comunica-se com o senhor Jules Robbe, respondendo laconicamente com altivez às questões que lhe são dirigidas. É o espírito de um soberano estrangeiro, conhecido pela violência de seu caráter. Convidado a assinar o nome, ele o faz de 2 maneiras. Um dos assistentes ligados ao governo de seu país, que possuía funções que lhe deram ensejo de ver muito a sua assinatura. Numa reconhece a de documentos oficiais e na outra a das cartas particulares. Encerrada a sessão geral, os senhores membros da sociedade são convidados a permanecer por mais alguns instantes para uma comunicação. Numa alocução muito calorosa, o senhor Sanson expressa o reconhecimento que deve ao espírito São Luís por sua intervenção na cura de um mal na perna, que havia resistido a todos os tratamentos e deveria levar à amputação. É, diz ele, ao conhecimento do espiritismo que deve sua cura, verdadeiramente miraculosa, pela confiança que teve na bondade e no poder de Deus, com o que antes pouco se preocupava. E como deve a sociedade o ter sido iniciado nas verdades que ela ensina, ele a inclui nos seus agradecimentos. Desde então, todos os anos, oferece ao Espírito São Luís, no dia que lhe é consagrado, um buquê de flores em memória do favor de que foi objeto. E essa homenagem que ele renova hoje, 24 de agosto, véspera de São Luís. A sociedade se associa ao testemunho de gratidão do senhor Sanson. Ela agradece a São Luís a benevolência que tem merecido de sua parte e lhe pede continuar fazendo jus à sua proteção. São Luís responde: Sinto-me feliz, triplamente feliz, meus amados irmãos, pelo que vejo e ouço esta noite. Vossa emoção e reconhecimento ainda são a melhor homenagem que podeis dirigir-me. Que o Deus de bondade vos conserve estes bons e piedosos sentimentos. Continuarei a velar por uma sociedade unida pelos sentimentos de caridade e de verdadeira fraternidade. Luís. O maravilhoso e o sobrenatural. Este artigo foi incluído por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, cuja primeira edição apareceu em 1861. Corresponde ao capítulo 2º, primeira parte do livro citado. Se a crença nos espíritos e em suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema poderia, com certa razão, merecer a suspeita de ilusória. Que nos digam, então, por que encontramos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Respondem os críticos, porque desde todos os tempos o homem teve o gosto do maravilhoso. Mas que entendeis por maravilhoso? O que é sobrenatural. Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza.
Conheceis, porventura, tão bem estas leis que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a experiência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é, nem pode ser uma destas leis. Acompanhai a doutrina espírita e vede se esse encadeamento não apresenta todas as características de uma lei admirável, que resolve tudo o que as filosofias até agora não puderam resolver. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim nos podemos exprimir, da sua própria constituição fisiológica. Logo, nada há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso. Não obstante, objetarão: admitis que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não constitui isto uma derrogação da lei de gravidade? Sim, mas da lei conhecida. A natureza, contudo, já vos disse a sua última palavra? Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma máquina pesada, carregando muitos homens, fosse capaz de vencer a força de atração? Aos olhos do povo, tal coisa não pareceria maravilhosa, diabólica? Aquele que, há um século, se tivesse proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas de distância e receber a resposta alguns minutos depois, teria passado por louco? Se o fizesse, todos acreditariam ter ele o diabo às suas ordens, visto que, naquela época, só o diabo era capaz de andar tão depressa. Por que então um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Notemos de passagem que isso é uma comparação, não uma assimilação, e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Ora, foi exatamente por quererem proceder por assimilação que os sábios se transviaram na observação que fizeram estas espécies de fenômenos. De qualquer modo, o fato aí está e não há negação que possa fazer que ele não seja real, porque negar não é provar. Para nós, não há coisa alguma de sobrenatural. É tudo o que podemos dizer no momento. Se o fato ficar comprovado, dirão eles, nós o aceitaremos. E aceitaríamos até mesmo a causa a que atribuís a de um fluido desconhecido. Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos? Aí é que está o maravilhoso, o sobrenatural. Precisaríamos, neste caso, de uma demonstração completa, que, no entanto, não seria cabível, constituindo, além disso, uma repetição, porque ressalta de todas as outras partes do ensino. Todavia, para resumi-la em algumas palavras, diremos que ela se baseia do ponto de vista teórico no princípio de que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, e do ponto de vista prático, na observação de que os fenômenos ditos espíritas, por terem dado provas de inteligência, hão de ter sua causa fora da matéria. Mais ainda, que essa inteligência, não sendo a dos assistentes, o que a experiência atesta, havia de estar fora deles. Visto que não se via o ser que atuava, deveria tratar-se necessariamente de um ser invisível. Assim foi que, de observação em observação, se chegou a reconhecer que esse ser invisível, a quem deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte despojou do seu grosseiro envoltório visível, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, invisível no seu estado normal.
Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural reduzido à sua expressão mais simples. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do corpo fluídico que os reveste. Essa ação é inteligente, porque ao morrerem eles perderam tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhes constitui a própria essência. Aí está a chave de todos esses fenômenos tidos erroneamente por sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema pré-concebido, uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Os que pensam que podem encontrar para esses efeitos inteligentes uma solução mais racional, apontando sobretudo a razão de todos os fatos, tenham a bondade de fazê-lo. Só então será possível discutir-se o mérito de cada uma. Para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. Para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Se assim fosse, a religião que se baseia na existência de um princípio imaterial seria um mosaico de superstições. Não ousam dizê-lo em voz alta, mas o dizem baixinho e julgam salvar as aparências ao condescenderem com uma religião necessária ao povo e às crianças, a fim de que estas se tornem ajuizadas. Ora, de duas, uma. Ou o princípio religioso é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele o é para toda a gente. Se falso, não tem maior valor para os ignorantes do que para os instruídos. Os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista, uma vez que, negando qualquer efeito extramaterial, negam automaticamente a existência da alma. Sondai-lhe, porém, o fundo das consciências. Perscrutai bem o sentido de suas palavras e descobrireis, quase sempre, esse princípio, se não categoricamente formulado, despontar por baixo da capa de uma pretensa filosofia racional, com a qual se cobrem. Se abordardes claramente, perguntando-lhes se acreditam ter uma alma, talvez não ousem dizer que não, mas responderão que não sabem ou não têm certeza. Lançando a mão do maravilhoso, tudo o que descobre da existência da alma são, pois, consequentes consigo mesmos. Não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Daí, entre eles, uma opinião pré-concebida que os torna impróprios para julgar com isenção o espiritismo, porque partem do princípio da negação de tudo o que não seja material. Quanto a nós, pela simples razão de admitirmos o efeito que são as consequências da existência da alma, deveríamos aceitar todos os fatos qualificados de maravilhosos? Seríamos, porventura, os campeões de todos os sonhadores, os adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas? Pensar assim é conhecer bem pouco o espiritismo. Mas os nossos adversários não atentam nisto muito de perto. A necessidade de conhecerem aquilo que lhe falam é a menor de suas preocupações. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o espiritismo se apoia em fatos maravilhosos. Logo, o espiritismo é absurdo. E consideram sem apelação esta sentença. Acham que opõem um argumento irretorquível quando, depois de terem realizado eruditas pesquisas acerca dos convulsionários de Saint-Médard, dos calvinistas, dos Cevenés
ou das religiosas de Ludum, chegaram à descoberta de evidentes trapaças que ninguém contesta. Semelhantes histórias, porém, serão o Evangelho do Espiritismo? Terão os seus partidários negado que o charlatanismo tem explorado em proveito próprio alguns fatos? Que outros sejam frutos da imaginação? Que muitos tenham sido exagerados pelo fanatismo? Ele não é mais solidário com as extravagâncias que se cometem em seu nome do que a verdadeira ciência com os abusos da ignorância ou a verdadeira religião pelos excessos do fanatismo. Muitos críticos só julgam o espiritismo pelos contos de fada e pelas lendas populares que lhe são as ficções. Dar-se-ia a mesma coisa com quem quisesse julgar a história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa é preciso conhecê-la, porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Só então a sua opinião, ainda que errônea, poderá tomar em consideração. Mas que peso terá quando ele tratar de matéria que não conhece? A verdadeira crítica deve dar provas não só de erudição, mas também de profundo conhecimento do objeto tratado, de isenção no julgamento e de imparcialidade a toda a prova. A não ser assim, qualquer músico de feira poderá arrogar-se o direito de julgar Rossini e um aprendiz de pintor a de censurar Rafael. O Espiritismo, portanto, não aceita todos os fatos considerados maravilhosos. Longe disso, demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem, propriamente falando, a superstição. É verdade que, naquilo que ele admite, há coisas que para os incrédulos são puramente do domínio do maravilhoso, ou, por outra, da superstição. Que seja, mas, pelo menos, discuti apenas esses pontos, pois, com relação aos demais, ele nada tem a dizer e pregais em vão. Porém, até onde vai a crença do Espiritismo? Perguntarão. Vede, observai e sabereis. A aquisição de qualquer ciência exige tempo e estudo. Ora, o Espiritismo, que toca nas mais graves questões de filosofia, em todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é em si mesmo uma ciência, uma filosofia, que já não podem ser aprendidas em algumas horas, como nenhuma outra ciência. Haveria tanta ingenuidade em se querer ver todo o espiritismo numa mesa girante, como toda a física em alguns brinquedos infantis. Quem não quiser ficar na superfície precisará não de algumas horas somente, mas de meses e anos para sondar todos os seus segredos, pois aí se pode apreciar o grau de saber e o valor da opinião dos que se atribuem o direito de julgar, só porque viram uma ou duas experiências, na maioria das vezes, como distração ou passatempo. Dirão certamente que não dispõem do tempo necessário para tais estudos. Que seja, nada os obriga a isso. Mas quem não tem tempo de aprender uma coisa, não deve discorrer sobre ela, e ainda menos julgá-la, se não quiser que o acusem de leviano. Ora, quanto mais elevada a posição que ocupemos na ciência, tanto menos desculpável é que tratemos levianamente de um assunto que não conhecemos. Resumimos o assunto tratado nas proposições seguintes. Primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Segundo, fundando-se numa lei de natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhoso nem de sobrenaturais, no sentido vulgar destas palavras. Terceiro, muitos fatos só são tidos por sobrenaturais porque a sua causa não é conhecida.
Ao atribuir-lhes uma causa, o Espiritismo os restitui ao domínio dos fenômenos naturais. Quarto, entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há que o Espiritismo demonstra a impossibilidade, incluindo-os no rol das crenças supersticiosas. Quinto, embora reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, o Espiritismo não avaliza de modo algum todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação. Sexto, julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião do crítico. Sétimo, a explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, constitui toda uma ciência e toda uma filosofia, reclamando estudo sério, perseverante e aprofundado. Oitavo, o Espiritismo só pode considerar como crítico sério quem tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que tenha tanto conhecimento do assunto quanto o adepto mais esclarecido, que haja, por conseguinte, aurido seus conhecimentos fora dos romances da ciência. Aquele a quem não se possa opor fato algum, que lhe seja desconhecido, nenhum argumento de que já não tenha cogitado e que não sua refutação se faça, não por simples negação, mas por meio de outros argumentos mais categóricos. Aquele, finalmente, que possa indicar para os fatos averiguados causa mais lógica do que lhes aponta o Espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer. Nem é preciso dizer que os críticos do maravilhoso, com mais forte razão, relegam os milagres para o âmbito das quimeras da imaginação. Algumas palavras a respeito, embora colhidas de um artigo precedente, encontram aqui o seu lugar natural, e não seria inútil lembrá-las. Nota do tradutor. Com algumas modificações, Allan Kardec inseriu parte deste texto no capítulo 13 de A Gênese, derradeiro livro da codificação espírita, publicado em 1868. Características dos milagres. Em O Livro dos Médiuns não há este trecho. Na sua acepção primitiva e por etimologia, o vocábulo milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de se ver. Mas, como tantas outras, esta palavra se afastou do seu sentido original. Por milagre se entende hoje, segundo a Academia, um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Tal é, como efeito, a acepção usual, e apenas por comparação e por metáfora, ela é aplicada às coisas vulgares que nos surpreendem e que não conhecemos a causa. Não entra de modo algum em nossas cogitações examinar se Deus terá julgado útil, em certas circunstâncias, derrogar as leis que ele mesmo estabelecera. Nosso objetivo é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, não derrogam de maneira alguma essas leis e não têm nenhum caráter miraculoso, assim como não são maravilhosos ou sobrenaturais. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, explicam-se da maneira mais racional. Não são, pois, milagres, mas simples efeitos, cuja razão de ser se encontra nas leis gerais. O milagre apresenta ainda outro caráter, o de ser inusitado e isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, já não pode ser um milagre. Aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias. É por isso que antigamente os que sabiam mais que o vulgo passavam por feiticeiros, e como naquela época se acreditava que toda a ciência sobre-humana vinha do diabo, eles eram queimados. Hoje, que já estamos muito civilizados, contentamo-nos de
enviá-los para os hospícios. Se um homem realmente morto, como dissemos no início, ressuscitar por intervenção divina, haveria aí verdadeiro milagre, porque isso é contrário às leis da natureza. Se, porém, esse homem só tem da morte a aparência, se ainda há nele um resto de vitalidade latente, e a ciência ou uma ação magnética consegue reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas, isso será um fenômeno natural. Todavia, aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso e seu autor será perseguido a pedradas ou venerado, conforme o caráter dos indivíduos. Solte um físico em campo aberto, um papagaio elétrico e faça por este meio cair um raio sobre uma árvore, e este novo Prometeu será tido certamente como senhor e de um poder diabólico. Nota explicativa. Em O Livro dos Médiuns há um trecho a mais que não consta no original da revista. E seja dito de passagem, Prometeu nos parece, muito singularmente, ter sido um precursor de Franklin. Mas Josué, detendo o movimento do Sol ou antes da Terra, esse teria operado verdadeiro milagre, pois não conhecemos nenhum magnetizador dotado de tão grande poder para realizar tal prodígio. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários é incontestavelmente o da escrita direta. É um dos que demonstram de modo mais evidente a ação das inteligências ocultas. Mas, pelo fato de ser este fenômeno produzido por seres ocultos, não significa que seja mais miraculoso do que todos os outros fenômenos, devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam o espaço são uma das potências da natureza, potências cuja ação é tão incessante sobre o mundo material quanto sobre o mundo moral. Esclarecendo-nos a respeito desta potência, o Espiritismo nos dá a chave de uma infinidade de coisas não explicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio e que, à falta de explicação, passaram por prodígios nos tempos antigos. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou melhor dizendo, de uma lei que não se conhecia, embora se conhecessem os seus efeitos, visto que estes sempre se produziram em todos os tempos, tendo a ignorância da lei gerado a superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas, ao fazerem que uma mesa se mova ou que os mortos escrevam, não operam maior milagre do que opera o médico, que restitui a vida a um moribundo, ou o físico que faz cair o raio. Aquele que pretendesse, com o auxílio desta ciência, fazer milagres, ou seria um ignorante do assunto ou trapaceiro. Os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, tiveram que passar por prodígios antes que se lhe conhecesse a causa. Ora, do mesmo modo que os céticos, os espíritos fortes, isto é, os que gozam do privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não admitem que uma coisa seja possível desde que não a compreendam. É por isso que todos os fatos considerados prodigiosos são objetos de suas zombarias. Visto que a religião contém grande número de fatos desse gênero, não creem nela, e daí a incredulidade absoluta não há mais que um passo. Explicando a maioria desses fatos, o Espiritismo lhes dá uma razão de ser. Vem, pois, em auxílio à religião ao demonstrar a possibilidade de certos fatos que, por não terem mais o caráter miraculoso, nem por isso deixam de ser menos extraordinários. E Deus não fica sendo menor nem menos poderoso por não haver derrogado suas leis.
De quantos gracejos não foram objeto as levitações de São Cupertino? Ora, a suspensão etérea dos corpos pesados é um fato explicado pela lei espírita. Fomos testemunho ocular desse fato e o Sr. Home, assim como outras pessoas do nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Logo, este fenômeno pertence à ordem das coisas naturais. Entre os fenômenos desse gênero, precisamos colocar em primeira linha as aparições, porque são as mais frequentes. A de Salete, que divide o próprio clero, não tem nada tem para nós de extraordinária. Certamente não podemos afirmar com segurança a realidade do fato, porque não temos a prova material. Para nós, contudo, ele é possível, tendo em vista os milhares de outros casos análogos recentes que conhecemos. Acreditamos neles não só porque lhe verificamos a realidade, como sobretudo porque sabemos perfeitamente de que maneira se produzem. Quem se reportar à teoria das aparições que expomos mais adiante, reconhecerá que este fenômeno se mostra tão simples e plausível como um sem número de fenômenos físicos, que só parecem prodigiosos por falta de uma chave que permita explicá-los. Quanto à personagem que se apresentou às pastorinhas em Salete, é outra questão. Sua identidade não nos foi absolutamente demonstrada. Apenas reconhecemos que pode ter havido uma aparição. O resto não é de nossa competência. A esse respeito, cada qual pode guardar as suas convicções, nada tendo o Espiritismo que ver com isso. Dizemos tão somente que os fatos que o Espiritismo produz nos revelam leis novas e nos dão a explicação de uma porção de coisas que pareciam sobrenaturais. Se alguns desses fatos, que passam por miraculosos, encontram assim uma explicação lógica, isto é motivo suficiente para que ninguém se apresse a negar o que não compreende. Algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas, precisamente porque tais fenômenos lhe parecem estar fora da lei comum e porque não encontram nenhuma explicação para eles. Dai-lhes uma base racional e a dúvida desaparecerá. A explicação neste século, em que ninguém se contenta com palavras, constitui, pois, poderoso motivo de convicção. É por isso que vemos, todos os dias, pessoas que não testemunharam nenhum fato, não observaram uma mesa agitar-se, nem um médium escrever, se tornarem tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se só devêssemos acreditar no que vemos com os olhos, nossas convicções se reduziriam a bem pouca coisa.